Seja bem-vinda a mais uma edição do Abre Aspas. Hoje nós vamos falar sobre cooperativismo. Temos aqui a presença ilustre do Silas Dias Costa Júnior, diretor de negócios do Sicoob Cred Rio Doce, uma cooperativa de crédito mais antiga de Governador Valadares e mais tradicional. Silas, é um prazer recebê-lo para a gente bater esse papo e conversar um pouquinho sobre o crescimento da Cred Rio Doce na cidade e região. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, né? É sempre bom a gente falar de uma causa tão nobre como essa que nós procuramos carregar. Hoje eu tenho aqui também a presença do Igor, jornalista do Diário do Rio Doce. Obrigado pela presença, Igor. Vai colaborar bastante aí com as perguntas e nosso bate-papo. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez por poder participar de mais um Abre Aspas. Acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana e muito rica, né? Para a gente falar sobre cooperativismo. É um assunto importante, né, Silas? Que eu acho que a nova forma de economia hoje é o cooperativismo, né? De fato, eu até costumo fazer uma brincadeira. Se as pessoas soubessem, nós não temos muito cultura cooperativista, ainda que nós tenhamos cooperativa tão forte igual temos em Valadares, mas é uma cooperativa de produção agropecuária, né? E é muito restrita aquele público, então não criou-se tão forte uma cultura de cooperativismo. Mas se as pessoas conhecessem os benefícios, a força do cooperativismo, eu creio, no nosso caso, que somos uma instituição financeira, ou cooperativa financeira, os bancos não teriam espaço aqui em Valadares, não. Isso é tudo fruto da falta de conhecimento mesmo. Muito bem. Silas, por que será que o cooperativismo ele tem crescido tanto no Brasil nos últimos anos? Você acha que é alguma falha do sistema econômico ou é a maneira do cooperativismo trabalhar que o beneficia? Acho que é um pouco de cada coisa, né? Nós começamos naturalmente, muito frágeis no início, sem estrutura, era mais um sonho do que propriamente uma realidade. Quando a gente olha para o Sicoob Cred Doce hoje, com mais de 1 bilhão de ativos, para nós que estamos desde o início, era algo impensável. Não tinha um centavo, não tinha nada para emprestar, tinha uma proposta, tinha um sonho. Então não era fácil. Então nós estamos construindo esse caminho. Ao mesmo tempo que você está construindo o caminho, você vai tentando construir, compartilhar essa informação. Aí você vai ganhando força e vai conseguindo comunicar melhor o que você faz para a comunidade, mostrando seu serviço, os seus benefícios. Então, esse crescente tem muito a ver com isso. Mas tem a ver também, inclusive o Sicoob Cred Doce nasceu fruto da fragilidade que o Banco Brasil, o Banco Brasil à época, e ainda é o banco mais relevante do agro, o Banco do Brasil ele passou a deixar no segundo, éramos nós a primazia do Banco Brasil, ele nos colocou na segunda categoria e começou a tratar o empresariado e tal em primeiro lugar. E aí o agro ressentiu muito com isso e viu que as portas ficaram meio fechadas para nós. E isso toda crise acaba criando uma oportunidade. Essa crise criou por dar, peraí, se o Banco Brasil está assim, por que nós não trabalhamos com os nossos próprios recursos, criamos uma instituição financeira nossa e deixa o Banco Brasil para lá. E foi assim que nasceu a maioria das cooperativas, fruto desse descaso de ter colocado o agro em segundo plano. E nós nascemos, aí eu já estou revelando, nós nascemos vindo do grupo do agro. E até porque, à época, o cooperativismo também era muito limitado. Não poderia se formar uma instituição financeira cooperativa não segmentada. Ela tinha que ser segmentada. Ela só podia ser de algum ramo. No nosso caso era agro. Outra cooperativa de Valadares, ela formou com o pessoal do comércio de material de construção. Ainda tem que ser ainda tão explicitado assim. Outro de pessoal de confecção. Outras cooperativas abriram assim. Outras do pessoal da área de saúde, né, outro grupo de cooperativas, então era totalmente segmentado. O que também, com a evolução do cooperativismo, a gente conseguiu derrubar essa barreira. Também eu reconheço, o Banco Central para mim é uma referência. Não sou eu que estou dizendo que o mundo todo reconhece o nosso Banco Central. Mas ele foi abrindo as portas e permitindo mais acesso e mais autonomia cooperativas à medida que nós fomos mostrando serviço.
e mostrando capacidade de gestão, o que ele fez muito bem. Perfeito. Silas, aproveitar um pouco do conhecimento que você tem, do tempo de experiência que você tem trabalhando nesse segmento, para poder fazer 2 perguntas dentro do contexto do Sicoob. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco melhor a respeito do cooperativismo, o que é isso, qual que é a diferença, e como esse cooperativismo pelo Sicoob beneficiou o governador Valadares ao decorrer dessa história. Você começou a contar um pouco de como surgiu isso, mas eu acredito que tem muitas outras coisas que você pode acrescentar e trazer para esse bate-papo nosso. No início, pegando exatamente o que eu tinha dito lá para a turma do agro, que éramos até 2005 exclusivamente, fomos muito fiéis a esse compromisso. Outras cooperativas não fizeram isso, mas nós fizemos. Nós fomos extremamente comprometidos com o atendimento que nós tínhamos direito de atender, que era o agro. Quando iniciamos, era mais um sonho, como eu disse, mas nós fomos crescendo e ganhando confiança. Tivemos à nossa frente líderes que às vezes não conhecia absolutamente ou quase nada de ramo financeiro, mas tinha uma reputação, tinha um nome que inspirava confiança, e essas pessoas fizeram com que todo mundo abraçasse a causa. E aí os recursos do agro começou a circular conosco, e com esses recursos nós reciclamos o recurso na comunidade, fazendo com que aquele espaço deixado pelo Banco Brasil, que não mais atendia a contento, fosse preenchido por nós. Mas mesmo assim nós éramos muito pequenos, muito tímidos, nós não tínhamos tanto recurso assim. E aí em 2005 a gente fez aquela migração, que também não era possível até aquela data, mas um pouco antes disso o Banco Central aceitou um pleito nosso de permitir que as cooperativas fossem abertas. O que é uma cooperativa aberta? Uma cooperativa que possa receber qualquer pessoa de qualquer ramo. E assim também nós fomos a primeira cooperativa de Valadares e até da região a ser uma cooperativa aberta, uma cooperativa para todos. Não tem que ser do agro, pode ser empresário, pode ser pessoa física de qualquer natureza. E com isso foi o grande salto, porque aí o volume de recursos que passou a circular pela nossa cooperativa passou a ser muito maior. Eu até costumo dizer, dinheiro não tem carimbo. O dinheiro do agro, ele gasta aqui na cidade comprando insumos, e eles gastam o dinheiro deles comprando os nossos insumos rurais também. Então era bobagem querer segmentar, né? E com isso a gente exponencializou, agora tem que trocar a palavra. Ampliou. A gente ampliou os volumes de recursos, e com isso foi possível que a gente conseguisse atender bem mais ao contento. É lógico que eu não estou fazendo aqui atualização do número, mas imagina, eu me lembro bem que o valor máximo que nós emprestávamos lá no início era R$5.000 por associado. Imagina, se eu corrigir isso pelos anos, talvez uns R$30.000 por associado que nós emprestávamos. Que se fosse 50 mil, é completamente inadequado para a maioria dos produtores rurais. Então os grandes até zombavam da gente, né? Isso é dinheiro, né? E hoje a gente consegue atender a todos. Aqui da nossa realidade, dentro das demandas deles e capacidade deles, nós temos condição de atender a todos com o recurso que eles realmente necessitam. E assim também com o empresariado. Então, quanto mais popular a cooperativa se torna, mais aberta ela se torna, ela alcança mais pessoas e com mais capacidade. Então, foi assim a gente conseguiu evoluir e atender muito bem, e atendemos de fato muito bem a todos. Mas você perguntou também qual que é a vantagem do cooperativismo. Nós preenchemos essa lacuna que eu falei lá do agro, mas na medida que nós fomos abrindo, aí nós começamos a atender a todas as classes, e sempre com um diferencial. E qual o diferencial? Nós fazemos, eu até falo muito isso lá na cooperativa, se for para nós fazermos o mesmo que o banco faz, não precisaria nós existir. Mas não, nós fazemos o mesmo que eles fazem de uma forma diferente. E que diferença tem? A diferença tem que nós primeiro procuramos trabalhar de uma forma mais justa com o recurso. Então, se é qualquer produto, qualquer serviço, nós somos bem competitivos nos produtos e serviços. Não quer dizer que 100% vai estar sempre o melhor preço, mas talvez 90% as melhores condições. Até porque para o grande,
há muita disputa, né? Então, às vezes, as taxas e o custo do serviço ficam muito próximo. Mas nós conseguimos atender a grande maioria dos nossos associados com condições de taxas, com condições de tarifas, com condições muito melhores que os bancos. E se não fosse só isso, eu ainda digo, se a gente trabalhasse igualzinho o banco trabalha, vamos cobrar do mesmo jeito, fazer tudo do mesmo jeito, ainda seria extremamente vantajoso, porque o resultado do banco vai para os seus acionistas, naturalmente, seus investidores. Então, ele tira do cliente o máximo que ele pode para devolver para os seus acionistas. Nós tiramos de quem? Também tiramos dos nossos clientes. Mas quem são nossos clientes? São nossos acionistas. Então, nós tiramos dos nossos acionistas, que são nossos clientes, para devolver para ele mesmo. Por isso que nós não chamamos que nós tivemos... quanto que você deu de lucro? Nós não temos lucro, nós temos sobra. Porque nós tiramos do sócio e devolvemos para o sócio. O que sobrou, devolve para ele. Este ano, por exemplo, eu estou com uma expectativa extremamente positiva. Vai ser recorde da história. Acima de 36 milhões de resultado é a minha expectativa que tenhamos. O ano passado foi 28 milhões e alguma coisa. Então, devolvendo para o sócio. Então, nós economizamos para ele no dia a dia, entregando serviços menos custosos, e ainda devolvemos o resultado para ele. Sem falar numa outra questão que eu acho que ela é essencial, não pode ser esquecida. Nós cuidamos dos associados como donos da cooperativa. De fato, eles são. Então, o nosso tratamento é indiscutivelmente diferenciado. Nós olhamos para o sócio não e nunca procurando fazer entrega de serviços e produtos goela abaixo. Nunca. Não. Nós somos consultores de negócio. Nós procuramos o melhor negócio para o associado. Não importa o melhor negócio para a cooperativa, importa o melhor negócio para o cooperado, lógico que de forma sustentável, né? Mas isso é extremamente importante. Então, é atendimento, é custo de serviços e custo de taxas. É um grande diferencial, fora o que a gente deixa para a comunidade. Desculpa, então eu vou estender um pouquinho. Eu ia comentar isso, né? Que às vezes o que a gente investe num banco tradicional vai lá para Faria Lima, né? São Paulo, onde estão as grandes empresas, né? Agora, o que é investido na Cred Rio Doce é revertido na população local. Nós fazemos isso naturalmente durante todo o ano, com vários projetos que a gente apoia, mas agora, nos últimos 3 anos, o presidente fez uma ação muito bacana. Quando tem a sobra e leva a sobra para a Assembleia, ele consulta a Assembleia e leva uma proposta, consultando a Assembleia se poderia destinar parte do valor que é de direito do associado para ajudar as instituições beneficentes. E a última entrega nossa foi quase R$500 milhão que nós distribuímos no ano de 2023. E nessa pegada eu estou achando que 2024 vai ser maior, possivelmente vai passar de R$500 milhão, que nós distribuímos pelas, lógico que entidades credenciadas, devidamente documentadas, dando uma ajuda para cada uma delas. Tudo bem que são muitas e quando você divide o dinheiro, às vezes não é tão relevante, ainda que eles dizem que é extremamente significativo. Mas a gente divide para muitas, mas isso tudo volta para a comunidade. Além de sim, quantos funcionários, e nós priorizamos, se você for em qualquer agência nossa, você vai achar algum funcionário que não é daquele município. Se nós não encontramos lá, pode ser. Mas a grande maioria dos colaboradores são do próprio município. Coisa que banco costuma nem fazer, faz questão de revezar e tal. Não, nós fazemos questão de que seja do município. Eu tenho que levar riqueza para o município. Os prestadores de serviço que tiverem prestador de serviço no município, e também que seja associado nós priorizamos esses prestadores de serviço. Então, a gente faz ao findar de cada ano um balanço social. Porque se fosse olhar só assim, o ano passado vocês deram 28 milhões. 28 milhões é um bom resultado. Cara, mas não foi só isso. Quanto nós pagamos de funcionário? Quanto nós pagamos aos prestadores de serviços locais? Quanto nós pagamos de tributo? Quanto nós pagamos? Aí você vai. Quanto nós demos de cashback? Nós fazemos um cashback mensal, né? Na verdade, diário mensal ele é contabilizado. Então nós vamos somando todos os benefícios e o que é mais impactante dos benefícios é o que tem o maior volume. Eu me lembro, arredondado aqui o do ano passado,
quanto que nós economizamos de juros para os nossos associados. Hoje tem um sistema que calcula aproximadamente, uma média. No ano passado nós demos 28 milhões de resultado, mas demos 29 milhões de economia de juros. Imagina só, se nós trabalhássemos igual ao banco, o resultado seria 57 milhões então. Mas não, nós devolvemos antecipadamente na medida que cobramos mais barato. E quanto vocês economizaram com tarifa para os seus associados? Cerca de 9 milhões de reais. Aí eu teria que somar também. Se eu cobrasse igual ao banco, seria mais 9 milhões. Então nós devolvemos no ritmo que nós vamos cobrando mais em conta e devolvemos ao final também o que sobra. E além de Valadares, hoje a Cred Rio Doce está em outros municípios, né? Nasceu aqui em Valadares em 88, mas tem uma área de atuação mais ampla. Hoje vocês chegam aonde aqui na nossa região? Nós temos 2 modelos de área de atuação. Tem a área de atuação, que é aonde você pode abrir agência física. Aí nós podemos abrir do leste de Minas, né? Pegando lá de Ipatinga e até divisa com o Espírito Santo, só para resumir aqui. São inúmeras cidades, nós não abrimos em todas ainda, mas na maioria delas. Então nós começamos de Ipatinga e vamos a Mantena. Nós estamos lá para o norte aqui, Pescador, Nova Módica, etc. E vamos até Sobralha, Fernandes Tourinho, etc. Esse é mais ou menos os nossos limites de atuação. São 24 cidades e são 27 agências físicas e uma agência digital. Eu falei que tem 2 modelos, o físico e o digital. No digital nós temos associados de todos os estados do Brasil na nossa carteira digital, na nossa agência digital. E temos já identificados, que nós identificamos cerca de 1.800 associados que estão para o mundo afora. É a característica da nossa cidade. 70%, 80% nos Estados Unidos, o resto espalhado em Portugal e o restante dos países. Nós temos cerca de 1.800 trabalhando conosco regularmente, espalhado pelo mundo. Silas, quero aproveitar que você falou um pouco de tecnologia para a gente poder conversar um pouco sobre a questão de inovações e o que o Cicobi traz como serviço para as pessoas que estão ali junto, trabalhando e também dentro da cooperativa. Gostaria que o senhor falasse um pouco melhor de implementações de tecnologia, por exemplo, aplicativos, facilidade para poder fazer consultas, até mesmo serviços que o Cicobi oferece. Igor, eu agradeço a sua pergunta, porque ela me dá a oportunidade de trazer uma informação que acredito que a maioria das pessoas não saibam. Nos últimos anos, pelo menos 5 anos, nosso CCS, Centro Cooperativo Cicobi, Brasília, nós temos até a honra de ter um dos diretores lá, ex-funcionário da Cred Doce, ex-primeiro funcionário da Cred Doce, está lá como diretor. Ele criou o nosso aplicativo, né, o nosso CISBR, que a gente chama, e vem participando em várias competições, revistas de tecnologia. Depois do próprio Banco Central fez uma disputa entre as instituições financeiras e nós sempre ganhamos primeiro lugar com o melhor sistema de atendimento digital, é o nosso sistema nacional. Eu confesso que eu fico até assustado, porque nós somos tão novos em relação às instituições, muitas delas com investimentos bilionários, e nós conseguimos, com a nossa equipe, fazer essa proeza de ter o sistema de melhor solução nacional. Então, todo dia o pessoal às vezes até reclama, né? Associado, conselheiro, às vezes reclamando, sempre modernizando o app, né? E aí a pessoa aborrece que já aprendeu a fazer de um jeito, mudou um pouco mais, mas sempre agregando valor. Mas isso é natural, né? Eu gosto muito da uma frase de Alvin Toffler, que ele diz o seguinte, que os analfabetos do século XXI não são mais aqueles que não sabem ler e escrever, mas são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, aquele que não aprender, souber aprender, desaprender e reaprender, vira analfabeto. De tão dinâmica que são as coisas. Então o pessoal reclama, é natural reclamar. Mas o app é sensacional, o nosso app, e permite, como eu estou te falando, nós estamos atendendo gente aqui, pessoal espalhado pelo mundo todo. Então, e ele está crescendo muito e vai crescer muito agora no relacionamento, né? Porque ele é muito financeiro, então ele vai trazer muito uma vertente de relacionamento, de você buscar mais informações, mas é sensacional mesmo.
Sobre essas premiações que você mencionou aí, Silas, além da questão tecnológica, vocês receberam premiações nos últimos anos por ser um excelente local para trabalhar. Por que a Crédito Rio Doce é tão boa assim para trabalhar? Esse é um assunto que eu falo aqui na Crédito Doce, o mais orgulhoso com isso sou eu, porque eu sou mais antigo, não eu e a Renata. E eu, como diretor e como gestor, esse tempo todo eu pude enxergar toda a evolução. Sempre foi o nosso sonho, sempre investir nas pessoas, mas é muito complexo, é muito difícil avançar. Já tivemos problemas de vários tipos, mas assim eu olho para isso com tanto orgulho, falar, puxa vida, chegamos aonde chegamos. É lógico que quanto mais você sobe, mais você tem que estar vigilante. Mas nós ganhamos primeiro quando nós participamos da Melhores Empresas para Trabalhar, e na nossa participação nós ficamos lá, é medido de uma forma diferente, as 150 melhores empresas para trabalhar, sair na revista Você S.A., e nós ficamos em 76º, mais ou menos ali na classificação, no meio ali. Foi uma coisa assim surpreendente, né? Porque vimos investindo, corrigindo, procurando envolver os colaboradores. Mas nós fizemos, em especial, uma consultoria da Tutor, que criou uns comitês internos na cooperativa, fora todas as questões legais que a gente procurou cuidar, que foi muito bacana, porque nós criamos um ambiente na cooperativa onde as pessoas têm voz e vão falar, tem voz. E aí, nesses comitês, um colaborador pode voluntariamente querer trabalhar nele para trazer sugestão para o crescimento da empresa, para ele mesmo. Então, vários projetos que hoje estão rodando na empresa foram criados pelos próprios colaboradores. Isso fez um diferencial danado, porque quando você dá voz às pessoas, respeita a ideia das pessoas, elas sobem no palco e elas fazem as coisas acontecerem. E foi isso que foi a grande virada mesmo. Então, nos últimos anos, nós participamos daquela empresa, daquela premiação Lugares Incríveis para Trabalhar. Não melhores empresas, mas lugares incríveis para trabalhar. Então, nós, nas 3 participações, fomos premiados nas 3 participações e cada vez nós chegando perto do primeiro lugar. Nós estamos ali entre as melhores das 150, só que lá classifica 50 pequenas, 50 médias e 50 grandes. Então nós temos uma classificação geral, que se não me engano ficamos em 8º, uma coisa 9º, da geral, e ficamos melhor, o 4º ou 5º, entre as 50. Então nós estamos assim, numa evolutiva sensacional, mas aí é aquela história, né? Tem que deixar a barba de molho aí, né, Igor? Você tem barba porque tem que cuidar, tem que zelar, tem que olhar pelo colaborador com extremo respeito, extrema consideração, e isso é que faz, porque são as pessoas que fazem o local, né? Não é, a liderança pode dar o tom, o direcionamento, mas são todos que constroem esse caminho, sabe? Estive lá, Igor, recentemente, tem até sala de massagem, viu? Sala de TV, cinema, né? Então, assim, eles pensam bastante mesmo no colaborador. Silas, para a gente finalizar, né, conta um pouquinho aí da sua trajetória na Crédito Rio Doce. Há quanto tempo que você está lá? Eu, como associado, entrei no primeiro momento, no dia que fizeram a assembleia para os fundadores constituíram e abrir a primeira assembleia onde ia convidar as pessoas. Aquele dia eu entrei, tanto é que eu sou associado no número 32, né? E bem no inicinho ali mesmo. Mas nos primeiros anos eu participei como associado, depois eu trabalhava como conselheiro fiscal na cooperativa de produção e saí, e um colega falou, Silas, que a Crédito Doce era pequenininha demais e tal, a cooperativa já era grande, é a nossa mãe, né? Você não pode ajudar a gente lá, não participar com a gente do Conselho Fiscal? Pode pôr meu nome, vou lá participar. Aí eu participei por 2 mandatos, mas eu não tenho perfil para conselheiro fiscal. Fiz o máximo, o melhor que eu pude, sempre eu procuro me dedicar bastante, mas eu agradeci e falei, essa função não é para mim não, porque eu não ficar só vigiando o trabalho dos outros, não gosto disso não, eu gosto de participar da decisão. Passei um ano fora e aí depois a direção me convidou para fazer parte do Conselho de Administração, o que realmente me honrou muito. Aí eu fui 4 anos conselheiro de administração. Quando venceu o mandato dos 4 anos,
Na composição da nova chapa de diretoria e tudo, eu fui convidado para diretor administrativo financeiro, junto com o nosso saudoso Alberto Ferreira, né, que veio a falecer em 2018. Mas eu participei aí eu assumi como diretor no ano de 2000. Então, agora eu fiz 24 anos como diretor, depois soma mais 4 de conselheiro de administração exclusivo, depois mais 2 de conselho fiscal, 30 anos de trabalho ali, seja conselho fiscal, administração ou diretoria. Então você é um dos mais antigos lá hoje. Tem uma funcionária que ela é mais antiga que eu um pouco, mas depois sou eu. Legal, muita experiência, né, para ajudar os novos e novos diretores também, né? Silas, foi um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo. Acho que esclareceu bastante, né, Igor, sobre cooperativismo, sobre o crescimento da Cred Rio Doce. E a gente fica feliz com a sua vinda. Muito obrigado, agradeço o Igor, você, Fred. E aproveito, né, para insistir no meu convite, para vocês se tornarem sócios nossos. Você já aceitou meu convite lá? Por falar nisso, o que é preciso, né? Vamos finalizar com outra pergunta. O que é preciso para a gente ser associado? Querer, só querer, né? Nós temos um capital social que inclusive está tendo uma promoção aí de uma empresa que está bancando o capital social, que é R$20, o capital mínimo para ser sócio pessoa física, pessoa jurídica R$100. Quer dizer, é troco, né? Mesmo assim, está sendo bancado esses R$20 para pessoa física e apresentar os documentos lá, se associar, porque a adesão a uma cooperativa é um dos princípios cooperativistas. Ela é voluntária. Ninguém pode entrar no cooperativismo coagido. Ele tem que querer estar lá, né? Então, eu já mandei convite para esse danado desse Frederico aqui, rolando. Depois eu mando para você, Igor. Eu vou esperar. Mas assim, eu tenho muito orgulho de estar lá. Deus, para mim, me deu esse privilégio de poder participar dessa história da Cred Rio Doce, junto com outras pessoas fantásticas que por ali passaram. Mas é um privilégio ver o quanto que essa cooperativa contribuiu para a nossa comunidade. Você perguntou isso lá atrás, só Valadares, nós temos mais de 1 bilhão de ativos. Hoje 1 bilhão e 40, chegando a 1 bilhão e 50. Praticamente 50% desses valores estão aqui nas nossas 4 agências de Valadares. Lógico, a sede e as cidades em torno são menores, né? Ou a gente tem pouco tempo lá, como Ipatinga, que é grande, mas nós temos pouco tempo. Mas assim, como que a gente mensuraria o efeito que esse dinheiro deu aqui? É difícil, porque a cidade é grande. Eu sei que foi significativo. Na classe rural, por exemplo, tem clareza disso. É mais fácil, você faz um recorte. Mas só para título de exemplo, nós chegamos num distrito de um pequeno município, São João do Manteninha, que tem um distrito que chama Vargem Grande, que tem um polo de lingerie. Quando nós fomos para lá, era literalmente roça. Eu falei assim, nós fomos pela fé mesmo, né? Muita insistência do pessoal, vamos abrir uma agencinha aí, nesses termos. Mas crescemos junto com o município e o distrito. Hoje, pessoal, eu fico assim olhando para aquele distrito e falo assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? E eu tenho certeza que grande parte do crescimento daquele distrito foi graças aos serviços que nós prestamos para o município. Eles não tinham instituição financeira, só em Mantena, 30 e tantos quilômetros de lá. E hoje, você chega lá, se eu fizesse uma brincadeira, chegar assim, vou te mostrar essa loja aqui, imagina onde você está, mostrar só a loja, não pode mostrar a cidade, o local, né? Aí você vai falar que nós vamos estar no shopping, né? Não, todas as lojas, nível shopping, naquele distrito, naquela roça. A senhora que construiu a nossa agência, ela construiu uma loja linda ao nosso lado, a nossa agência, a fábrica dela em cima das nossas lojas e os apartamentos dela em cima, até elevador ela preparou para colocar. Quer dizer, é sensacional, mas quando nós chegamos lá, o que era? Aquelas casas velhas, o pessoal entrava ali naquela casa velha, na sala ali, pela janela, às vezes comprava até pela janela, que era isso. Então ali é fácil de medir o que o Cicobi fez de diferença, mas muita diferença. Legal. Obrigado. Igor, obrigado também pela participação e colaboração no podcast. Eu que agradeço, e a gente sai desse podcast querendo ser associado, né?
para fazer parte do cooperativismo e tudo mais. Você vai receber meu convite aí. Vou te encaminhar o link que ele me passou. Beleza, então. Tá joia. A gente fica por aqui. Essa foi mais uma edição do Abre Aspas. Agradecemos o Silas pela presença, o Igor pela colaboração. E até a próxima com um novo entrevistado.